Olá, tudo bem? Voltamos, né, produção? Voltamos, sempre atentos, não é? Vamos discutir aqui, então, as fases do crescimento da população. Dizíamos aí a respeito da primeira fase, a fase pré-industrial, onde a natalidade e a mortalidade são altíssimas e a população se mantém jovem e constante, não é? Vamos lá, vamos ver a segunda fase aqui. Dá uma olhadinha aqui, ó. Segunda fase do crescimento início do crescimento explosivo. Olha, ele coloca 3 países africanos. Uganda, na região dos Grandes Lagos africanos, Nigéria, que é o país mais populoso da África, com 120 milhões de habitantes, e Angola, país colonizado por portugueses, né? Então você tem aqui, grande produtor de petróleo. Então você tem aqui, ó, 3 exemplos de países africanos e seriam aqui o início do crescimento explosivo. Vamos ver. Natalidade continua elevada. Então a taxa de natalidade é elevada. Mas olha o que acontece com a mortalidade. Ó, despenca. Ó, a mortalidade despenca aqui, não é? E por que a mortalidade despenca? Olha aqui os motivos, ó. Melhores cuidados de saúde, higiene e alimentação travam a taxa de mortalidade. Em função do quê? Do êxodo rural, da urbanização, da industrialização. Então a população sai do campo e vem para a cidade, passa a ter acesso a recursos que ela não tinha. E aí você tem uma queda abrupta, significativa da população, da mortalidade geral. E a natalidade continua lá em cima. Olha o que acontece com a população. A população dispara com o declínio da natalidade. Olha a população disparando aqui, ó. Olha só. Houve um crescimento significativo da população em função da queda da mortalidade. Como eu te disse, a mortalidade ela cai primeiro. Em função do quê? Melhores cuidados de saúde, higiene, alimentação, urbanização, modernização, êxodo rural. A natalidade vai cair depois. Quando? Olha aqui. Terceira fase é o em crescimento. Em crescimento. O autor aqui do gráfico coloca o Brasil aqui, ó. Tá? Ó, Índia, Brasil, Bangladesh e Estados Unidos. Primeiro, a natalidade decresce com o acesso das mulheres vamos grifar, mulheres ao quê? Educação. E vai surgir uma palavrinha agora que logo, logo iremos discutir melhor. Planejamento familiar. As famílias planejando, não é? O número de filhos que pretendem ter. Isso só, uma coisa está ligada à outra. Só é possível planejamento familiar com acesso à educação. Esta população ainda cresce, tá? Cresce sim, ela está em crescimento, não é? Mas nota-se aqui, ó, uma queda significativa da natalidade. Ó como a natalidade cai aqui, ó. Aqui caiu a mortalidade. Aqui cai a natalidade. Educação, entrada da mulher no mercado de trabalho, planejamento familiar, uso de métodos anticonceptivos, tudo isso levará a natalidade a uma queda significativa. E, finalmente, o último período que nós vamos estudar aqui, ó, é a fase do abrandamento, quando começa a ocorrer um problema típico de países desenvolvidos, que é o envelhecimento precoce. O que é isso? É quando o número de adultos e idosos supera o número de jovens. Isso trará um problema. Qual que é o problema? Falta de mão de obra, falta de reposição da população economicamente ativa. População que está inserida no mercado de trabalho. Então, olha o que acontece aqui, ó. A população se estabiliza com equilíbrio entre nascimentos e óbitos. Olha só. A natalidade... Vamos até grifar isso aqui, ó. Isso é muito importante, né? Ó, aqui, ó. A natalidade cai até o nível
de substituição ou abaixo. Olha como caiu, ó. Olha aqui a natalidade caindo, ó. Olha aqui, ó. Se continuar nesse ritmo, o que pode ocorrer? Pode ocorrer um fenômeno que eu já te falei, ó. Qual que é? Esse aqui, ó. Ó. Você tem aqui a mortalidade, e olha o que pode ocorrer. Ela ultrapassar a natalidade. Isso indica o quê? Ó? A mortalidade, vamos lá. Ó. A mortalidade mantém-se baixa com ligeiro aumento. Vamos grifar isso, ó. Com ligeiro aumento em razão do envelhecimento. Pode ser que no futuro próximo falte mão de obra e a população tenha mais velhos e idosos do que jovens. Aí nós teremos um problema. Qual que é? O da Previdência. Não a Previdência que estamos discutindo aqui, que isso é outra conversa, né? A questão da Previdência no Brasil é outra conversa, a gente discute isso lá na aula do Brasil. Aqui nós estamos falando o quê? A necessidade de jovens, não é? Para sustentar a população idosa. Quando o número de idosos aumenta de forma significativa, você tem também a necessidade de repor a ausência desse jovem no mercado, desse idoso no mercado de trabalho. Países europeus, Estados Unidos, Japão, a própria Rússia, como está aqui, tem problemas em relação a isso. Isto é, está faltando jovens. Você viu aqui, ó, o exemplo que ele deu aqui? China. E olha que a maior parte da população da China ainda é de jovens. Só que na China, entre 1976 a 2015, ocorreu lá um controle de natalidade. A política de um filho por casal. Então, cada casal estava autorizado a ter apenas um filho. O nome disso, totalitarismo. A ingerência do Estado em vários setores da sociedade. Não só o econômico, como também o pessoal, o familiar, o social. Então, alguns estados são classificados como totalitários em função disso, de um controle que vai além dos limites, não é, do que se espera. Não é? Hoje, discutimos, não é, alguns adeptos aí do neoliberalismo, o Estado mínimo. Não é? Se defende o Estado mínimo. Não é? Quanto menos Estado, melhor. Mas existem estados que vão na contramão disso, não é? Que defendem o quê? Que o Estado é o único capaz de gerir de forma eficaz, pensando no bem-estar social. Não é? São contrários aos liberais e neoliberais que entendem que, Adam Smith diz isso, né? Que a mão invisível do mercado, a livre concorrência, seria capaz de resolver todas as questões. Né? Então, uns defendem o mercado como o suprassumo, né? Aquele que vai organizar toda a sociedade. Outros defendem o Estado, a figura do que o nosso escritor, não é? George Orwell, chamou lá de Big Brother, não é? O grande irmão. Não é? O Estado teria a responsabilidade e o dever de controlar a todos. Lá no século XVI, não é? Lá no Renascimento, não é? Alguns teóricos falavam disso. O mais famoso deles, não é? Escreveu um livro chamado Leviatã. Não é? Leviatã. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes escreveu um livro onde ele comparou o Estado a um grande monstro com seus tentáculos, não é? Que controlaria tudo e a todos. Disse Hobbes, não é? O homem é o lobo do próprio homem. E para colocar ordem nesse caos social, somente o Estado. Uma crítica posterior foi feita pelos iluministas liberais, dizendo que quanto menos Estado, melhor. O grande arauto disso foi Adam Smith, não é? No seu livro A Riqueza das Nações. Não é? Pois bem, vamos continuar aqui, porque eu vou fazer agora uma introdução ao que falaremos. Vamos falar agora das teorias demográficas. Teorias estas que tentam explicar como se deu o crescimento populacional. Nós temos 4 grandes teorias que tentam explicar o crescimento populacional.
são elas: a teoria malthusiana, que faz referência a um demógrafo chamado Thomas Robert Malthus, que dizia, a grosso modo, a gente vai ver isso bem um pouco mais aprofundado na próxima sessão, que o grande problema do mundo era a fome. E como é que ocorria a fome? A fome ocorria em função de uma disritmia. Como assim? A produção de alimentos crescia numa escala aritmética, uma soma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante. Enquanto que a população crescia numa escala geométrica. Então ele está colocando a questão em progressão aritmética e progressão geométrica. A progressão aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A progressão geométrica, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Quer dizer, a população dobraria a cada 25 anos, enquanto que a produção de alimentos não acompanharia esse ritmo. Então, qual seria a solução? O controle de natalidade. A gente vai ver isso daqui a pouco. Teoria neomalthusiana, ela vem, não é, logo após a Segunda Guerra Mundial, com a grande explosão demográfica que houve, não é? E os neomalthusianos entendem que a pobreza tem como causa o subdesenvolvimento. Como assim? A culpa é dos países pobres. Pobre tem muito filho. E esses muitos filhos levarão o Estado a ter um gasto excessivo para sustentá-los. Então é necessário que a gente não controle a população, mas que a gente parta do princípio da necessidade de um planejamento familiar. Então os neomalthusianos são aqueles que defendem que uma família ideal tem que ser planejada, porque senão quem irá se responsabilizar pelo cuidado com esses filhos não são os seus pais, e sim o Estado. Então, o Estado tem um excesso de gastos sociais. O Estado não consegue ter recursos para investir, para incentivar a produção, porque tem um excesso de gastos sociais. A gente vê isso melhor daqui a pouco. Temos também a teoria reformista, que é uma resposta à teoria neomalthusiana. A teoria neomalthusiana, entre aspas, diz: pobre tem muito filho. Não é? A teoria reformista diz que não é pobre que tem muito filho. Ele tem muito filho porque ele é pobre. Então, a pobreza não tem como causa, não é? Aliás, o subdesenvolvimento não tem como causa a pobreza. O subdesenvolvimento não tem como causa a pobreza. A pobreza tem como causa o subdesenvolvimento. Como assim? Não é pobre que tem muito filho. Ele tem muito filho porque é pobre. A gente vai tentar falar um pouco disso, né? Segundo os reformistas, ter filhos é uma opção. Daqui a pouco a gente estuda melhor isso, né? E finalmente, temos aí os ecomalthusianos. Ecoecologia, eles são adeptos do desenvolvimento sustentável. Eles dizem que quanto maior for a população, maior será a degradação, maior será o impacto que essa população causará ao meio ambiente. Então é necessário controlarmos a população para que não haja escassez dos recursos naturais. Certo? Mas a gente estuda isso melhor, com mais afinco, no nosso próximo encontro. Me aguarda aí, já volto. Tchau.